Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, para nós darmos início ao nosso culto dessa noite. Abra a palavra de Deus em Salmos 133, o verso 1. Salmos 133, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Senhor Deus, nós sabemos todas as coisas estão no Teu controle, Pai, e que o Senhor está sobre o controle de tudo e todos, mas que nós como igreja, nós possamos viver em união, nós como cidadãos podemos viver em união, e que o Seu Evangelho possa ser anunciado, Deus. Esse é o nosso desejo. Fala conosco nessa noite. Ouve, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Pai querido, nós Te louvamos e somos gratos a Ti por todas as coisas. Amém e amém. Louve ao Senhor conosco. Não fique com os seus lábios fechados. Abre a sua boca e adore ao Senhor, porque a Ele pertence tudo e todos. Aleluia, Deus, nós Te louvamos, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Ó Pai querido, que nós possamos aprender a cada dia mais de Ti, a conhecer a Ti verdadeiramente. Louve o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me faz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare aleluia. 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 Aleluia.
Aleluia ao teu nome, Senhor. Aleluia. Ale. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Tu és o meu louvor, Senhor. És o meu louvor. Tu és, Senhor, o nosso louvor. E nós queremos, ó Pai, a cada dia mais perto estar diante dos Teus pés. Ó Deus, que nós possamos estar verdadeiramente cada dia mais perto de Ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, ó Deus, nós iremos Te louvar. Nós iremos prosseguir em conhecer a Ti, em caminhar contigo. Não importa, Senhor, a circunstância. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos. Bendito é Teu nome, Senhor. Perto quero estar, junto a Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Seu amigo me tornei. Eu Te louvarei, Senhor, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar,
é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Adore ao Senhor, não importa a circunstância. Ele quer ouvir a tua voz, o teu clamor como igreja. Adore a Ele. Eu adorarei a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são demais. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? E hoje, quinta-feira, dia de campanha, porque é tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus. Quem está nessa campanha conosco sabe que hoje é o quarto elo da campanha, tudo sobre Jesus Cristo. E hoje tem uma palavra boa para nós, para mim e para você. Antes de ir para a palavra, eu quero dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Não podemos estar juntos num culto presencial, mas glória a Deus, temos a oportunidade de poder transmitir para você essa palavra aí pela internet. E isso é motivo de dar glórias a Jesus Cristo. Porque nós podemos ter essa possibilidade, temos essa oportunidade de louvar a Deus assim. E vai ser por pouco tempo. Em nome de Jesus, as coisas estão voltando ao seu normal. Eu creio, Deus está no controle. Você que está aí na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez você esteja aí na sala, ou no quarto, ou quem sabe no hospital hoje, tem a oportunidade de estar escutando essa mensagem. Eu quero que você abra o seu coração para Jesus, para a palavra boa do Senhor. Ele tem para mim e para você. Mas antes da mensagem, nós temos muitos irmãos que têm sido generosos, têm ofertado na casa do Pai.
E eu quero orar pelos dízimos e pelas ofertas. Nós estamos com o culto fechado, né? Não estamos recebendo público. Estamos aqui em pouquíssimas pessoas para gravar esse culto para você, para cultuarmos a Deus e gravarmos para você. Mas nós também estamos recebendo durante esses dias dízimos e ofertas dos irmãos dessa igreja, os membros dessa casa, que tem muitas vezes mandado recado para nós: pastor, pastora, o que eu faço com o meu dízimo e com a minha oferta? Então nós temos, durante alguns minutos do dia, a igreja está aberta, o gasofilácio está lá na porta, tem um álcool gel lá no gasofilácio, né? Estamos tomando todas as medidas preventivas possíveis na higienização da igreja, mas nós estamos te dando a oportunidade de ser abençoado. O abençoador ser abençoado. Então, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui à igreja, portas estão abertas, né? Depois da mensagem, o pastor vai dar um recado especial para você que precisa de uma palavra e de um auxílio pastoral também. Mas eu quero te dizer, nesse momento, é o momento de você pegar aí nas suas mãos a sua oferta, o seu dízimo. Nós temos também lá na porta algumas ofertas que já estão no gasofilácio. Eu quero orar com você, para nós dedicarmos essa oferta ao Senhor, entregarmos a Ele. Você pode fechar os seus olhos aí? Amém? Senhor Deus, nós, Pai, louvamos a Ti com louvores, levantamos nossas mãos, Te adoramos, Pai, nesse momento de louvor, mas também, Senhor, agora, em adoração a Ti. Nós abençoamos, Senhor, todas as ofertas dos Teus filhos, Pai, os que já estão ali naquele gasofilácio, Senhor, o que estão segurando nesse momento nos seus lares, aí nas suas mãos, Pai. Nós, Senhor, dedicamos a Ti, ó Deus, esse dízimo, essa oferta, como adoração ao Senhor, dizendo que o Senhor tem controle em todos os aspectos da nossa vida. O Senhor é dono até das nossas finanças, Senhor. E a Ti, Deus, como um símbolo de gratidão, é que ofertamos e dedicamos a Ti. Eu peço ao Senhor que o Senhor estenda a Tua boa mão, Pai, sobre o Teu filho nessa obediência, Senhor, de devolver a Ti o que é do Senhor, Pai. E que o Senhor repreenda, como diz a Tua palavra, todos os gafanhotos, Senhor. E que nunca falte, ó Deus, na dispensa dos Teus filhos, Pai. De maneira, Senhor, também igual, o Senhor abençoe os ofertantes, Jesus. Que haja prosperidade, Pai, nessa casa, nessas mãos. Senhor, que nunca falte, Pai, no celeiro da Tua casa, Senhor amado, que nunca falte semente nessa mão que semeia. Obrigada, Jesus, com amor e com alegria entregamos ao Senhor. Obrigado, obrigado. Amém. Deus te abençoe. Depois você encaminha o seu dízimo, a sua oferta, entra lá em box com a gente. E continua aí ligadinho nesse culto. No final, o pastor vai dar as orientações de quais vão ser os horários que a igreja vai estar aberta, para você poder trazer o seu dízimo, a sua oferta também. Deus te abençoe. Não está aqui hoje, símbolo da minha campanha, pois está tudo sobre Ele. Tudo sobre Jesus, quarto elo. Você conhece Jesus? Você sabe quem é esse Jesus que nós tanto falamos? Sabe da sua personalidade? O pastor andou fazendo uma propaganda boa. Eu falei, precisa sobre Jesus. Abre aí a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde fala que Jesus acalmou uma tempestade. E hoje o nosso tema é: tenha fé e não medo. Tenha fé e não medo. Ele nunca chega atrasado. Vamos ler comigo? Marcos, capítulo 4, do 35 até o 41. Olha o que a Bíblia diz para nós. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se uma grande
temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa? Mestre, estamos perecendo. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. Então o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? E eles, todos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Quem é esse? Jesus. É esse Jesus que nós vamos falar sobre hoje. Quem é esse Jesus? Você pode fechar os seus olhos aí? Senhor, nós estamos aqui com o coração aberto para a Tua palavra. Meu Deus, te damos graças porque temos essa palavra que nos alimenta e a certeza de que o Senhor é a própria palavra. Então fala conosco, Jesus, de maneira especial, de maneira particular, individual, Senhor. Cada um de nós precisamos hoje de uma palavra especial, porque cada um de nós estamos vivendo situações diferentes, e o Senhor é especialista nisso. Fala conosco, Jesus, de forma personalizada. Queremos ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, todos nós passamos por momentos de dor, todos nós passamos por momentos de dificuldades, todos nós, ao longo da vida, passaremos por tempestades. Todos nós. Não importa se o rico, se é o pobre, se é o pequenininho, se é o grande, em algum momento da nossa vida, todos nós passaremos por tempestades. Quem está vivo passará algum momento por dificuldades. E sabe quando é que a tempestade vem? Quando nós não planejamos. Planejando ou não, ela vem. Sabe quando a tempestade vem? Quando nós estamos desapercebidos. Ela vem de surpresa. Ela vem e parece que vai nos esmagar. Porque tempestade tem um significado de que, puxa, é uma coisa tão forte. Não é uma chuva passageira. Não é um ventinho aqui e ali, uma chuvinha de verão. Tempestade, ela vem, e ela vem, às vezes, de uma maneira tão repentina, que parece que vai nos esmagar e vai demorar para passar. Era isso que os discípulos estavam passando aquele dia. A Bíblia diz que o Senhor ele tinha pregado em alguns lugares. E então ele convida os seus discípulos, vamos passar daqui para lá? Preciso que a gente saia daqui onde a gente está, já acabou aqui o que eu tinha que falar, eu quero que a gente passe para lá. E a Bíblia diz que eles passaram no meio desse mar. Que todos nós sabemos que não é um mar, que é um lago. Só que é um lago muito específico, muito diferente. Né? Procurando saber, puxa, por que se compara a um mar esse lago? E olhando, estudando sobre esse lago, eu descobri que ele tem 21 metros de comprimento, e ele tem 21 quilômetros de comprimento, 14 quilômetros de largura, e ele é cercado por montanhas. E a Bíblia diz que, e a história diz que de um lado existe muitas montanhas e do outro lado também. Então, como se ele ficasse encurralado em meio a algumas montanhas. De um lado ficavam as montanhas da Galileia, do outro lado as montanhas de Golã.
E daí a Bíblia diz que de repente, sem eles esperarem, eu fiquei imaginando hoje, sem eles esperarem, de repente, receberam uma ordem, passem do outro lado. De repente veio um vento da mais alta montanha, e o vento foi descendo pela montanha, bateu na superfície daquele lago enorme, e batendo na superfície, não tendo para onde escapar, porque do lado havia montanhas. Ergueram-se ondas enormes, e de repente, num dia ensolarado, sem eles esperarem, num dia bom, num dia de luz, num dia que estava tudo legal, o vento veio de repente, bateu na superfície, não tendo como escapar, montanhas para todos os lados. As ondas foram se levantando, alguns historiadores dizem ondas mais de 6 metros, e naquela época os barcos, para não serem submergidos, eles guardavam as suas velas e ficavam quietinhos no meio da tempestade, sem ter o que fazer, esperando a natureza por si só se acalmar. É assim que acontece na nossa vida. Um dia ensolarado, um dia bom, um dia de paz. De repente, da onde veio o Senhor? De repente, esse vento, da onde veio? Qual é a montanha alta? De repente, o vento vem, nos pega de surpresa. E agora, recolhem-se as velas, fica-se dentro da embarcação e espera a natureza passar. E sabe o que é interessante? Mexeu com as estruturas desses discípulos. Porque essa tempestade aconteceu num lugar que eles conheciam. Essa tempestade aconteceu onde eles se sentiam confortáveis. Eles eram pescadores. Puxa, no meu ambiente natural, no ambiente que eu estou acostumado, puxa, eu sabia lidar com essas situações. Quantas vezes já passei por tempestades grandes em mar, pescando, e de repente, quando eu acho que eu estou no controle da situação, porque estou no meu ambiente, estou na minha casa, estou seguro, a violência vem tão forte, o vento vem tão repentino, que abalam-se as estruturas. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Eu estava no controle da situação. Puxa, eu sabia o que fazer. Nossa, aconteceu no meu ambiente de trabalho. Eu tinha todas as questões em mesa. Eu sabia onde direcionar. Eu sabia qual era a decisão correta a se tomar. Eu sabia, não, nesse caso, eu sei o que fazer. De repente, a estrutura montada veio tão repentinamente, sem eu esperar, abalou-se a minha estrutura. E o que eles iam fazer? Versículo 37 diz assim que o barco estava se enchendo de água. As coisas pioraram. Agora eu não estou entendendo mais. Porque quando eu fui chamado por Deus, por Jesus, e Ele falou, viu, entra no barco, atravessa daqui para lá, eu tinha certeza, vai dar tudo certo, eu sou pescador. Mas agora eu não entendo como eu, sendo pescador, sabendo as decisões a serem tomadas, como que isso acontece? Essa tempestade, ela vem tão avassaladora. E agora eu tenho que guardar as velas do meu barco, e eu tenho que parar para pensar, minha estrutura foi devastada e eu não sei o que fazer. E agora o meu barco começa a se encher de água. Não, peraí, não estou entendendo, Senhor. Onde é que isso vai parar? As situações agora são inadministráveis. Você ora, você jejua, você clama, você pede ao Senhor, você pede, Deus me dá uma saída, e nada acontece. E o barco está enchendo de água. E o pior de tudo é que não vai ser só eu que vou perecer. Se esse barco encher de água, os meus amigos estão perecendo, aqueles que estão andando comigo, que também são discípulos do Mestre, eles também vão
desaparecer? Não, peraí, famílias inteiras, ouvintes que estavam ali escutando o mestre, que de repente entraram no barco, não, eles podem também desaparecer. Não, Senhor, e agora? O barco está cheio de água, a situação se agrava. Sabe quando a esperança começa a ir embora? Sabe quando a gente começa a morrer aos poucos? Porque a gente ora e jejua e não dá mais. E a gente começa a questionar onde é que está o Senhor agora. Não, peraí, as coisas estão piorando, a água está enchendo e cadê Jesus? Eu fiquei imaginando essa cena e eu pensei, não, eles não chamaram Jesus assim que a tempestade começou. Com certeza eles estavam em meio à tempestade, querendo resolver os seus problemas. De repente, um dando uma opinião. Não, vamos deixar o barco mais leve, joga alguma coisa. Não, vamos recolher as velas, porque se elas ficarem balançando vai ser pior. Recolhe as velas. Então, levou-se um tempo para procurar Jesus. E quando eles chegaram, naquele momento em que ou é tudo ou é nada, ou a gente chama o mestre ou nós pereceremos. E quando eles decidem chamar Jesus, o versículo 38 diz assim, ó, mestre, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo sobre um travesseiro quentinho, tempestade rolando. E quando o desespero bateu, porque antes do desespero bater, eles tentaram com as suas próprias mãos. Cada um, segundo as suas próprias experiências de vida, de navegador, de grande pescador. Cada um tentou pegar as suas peças de experiência e resolver o problema. Quando a água estava enchendo, vamos procurar Jesus. Versículo 38. Jesus estava dormindo. E eles chegam para Jesus e a Bíblia diz assim, que ainda tiveram que despertá-lo, porque ele dormia. Aí a gente para pensar, tudo isso acontecendo, Jesus estava dormindo. E a Bíblia diz que aqueles que andavam juntinho com o mestre chegaram para Jesus e falaram assim, o Senhor não se importa conosco? Como é que o Senhor está dormindo? Nós estamos perecendo. O Senhor não se importa conosco? Nós estamos aqui há horas tentando acalmar isso tudo. E parece que o Senhor não está nem aí comigo. Parece que o Senhor não está olhando para nós. Muitas vezes nós temos essa reação. O Senhor não se preocupa comigo. A crise está batendo lá fora, o medo, a angústia, o desespero. Eu não sei fazer, Jesus. E aonde o Senhor estava? O Senhor não se importa conosco. Sabe o que é interessante? Não foi a primeira tempestade que aqueles meninos passaram com Jesus. Teve um dia que Jesus só mandou eles irem para lá. E em obediência eles foram. Jesus falou assim, viu, vão para lá, daqui a pouco eu vou encontrar com vocês. E a Bíblia diz que houve também uma tempestade aquele dia, e de repente aparece um Jesus de boa, andando sobre as águas. E Pedro sai e anda com ele. E naquele dia, o mestre viu aqueles homens assustados. E falou assim, viu, acalmem-se. Por que vocês estão desesperados? Sou eu, Jesus. Mas o pânico havia tomado conta deles. E até a figura do Jesus, que é a figura de paz, de todo-poderoso, de tranquilidade, aquele dia até a figura do próprio Jesus, diante de um medo avassalador, de uma angústia, de saber o porquê, o que será o amanhã. O próprio Jesus, que para nós era esperança, diante deles virou um ser desesperador. Será um fantasma? Quem é esse?
Irmãos, porque em meio ao medo, em meio à angústia, se nós não estivermos firmados no Cristo, o Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, o Príncipe da paz, o Deus de Israel, o Emanuel, Deus conosco, o próprio Jesus, não fará nada em nós, se nós não tivermos a certeza de quem é Ele conosco. O Senhor não se importa conosco. E aquele dia a reação de Jesus foi diferente. Na tempestade anterior, Jesus sabia que precisava acalmá-los. Porque o Senhor conhece você. O Senhor sabe quem você é. O Senhor sabe que em certas circunstâncias, primeiro eu preciso te acalmar. Porque o que está te afligindo não são as circunstâncias lá fora, são os seus próprios medos e anseios interiores. Ou eu te acalmo ou você não me escuta. Mas há certas circunstâncias que o Senhor primeiro repreende a tempestade, depois Ele fala contigo. Sabe por quê? Que Jesus tem respostas diferentes a tantas circunstâncias na nossa vida. Porque Ele sabe o quão variáveis nós somos. Porque Ele sabe o quão pequenininhos nós somos. Porque Ele sabe o quanto o nosso interior é abalado conforme as circunstâncias nos aparecem. E Ele sabe lidar com isso tudo em nós. Porque Ele me fez e Ele te fez. João diz assim que por Ele foram feitas todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. O Senhor conhece você. E Ele se importa. Ele se importa. Ele se importa. E naquele momento, Ele levanta e Ele olha para a tempestade. Ele olha para aquilo que Ele mesmo fez. Porque Ele criou todas as coisas. E na hora da tempestade mais aguda, na hora da tempestade mais terrível, na hora do medo mais intenso, na hora que tudo estava desabando, o Jesus dormindo, que é Deus em silêncio, que é a hora mais insuportável para nós, que é aquela hora que a gente grita, que a gente fala, Jesus me esqueceu, e às vezes a sensação de que o silêncio de Deus, ela grita muito mais alto nos nossos ouvidos do que as circunstâncias que estão acontecendo lá fora. O silêncio de Deus, para nós, muitas vezes é incompreensível, mas não se preocupe. É nessa hora, o Senhor dorme, porque Ele está no controle de todas as coisas em nós. E o versículo 39 diz, Ele desperta. Porque quando a gente chega no limite, porque quando a gente esgota todos os nossos recursos, porque quando a gente acha que a gente não vai conseguir mais, aí o Senhor desperta e Ele repreende, porque os nossos recursos se esgotaram, mas os de Jesus não têm limites. E Ele sabe, filho, até onde você vai aguentar. Ele sabe aonde você vai aguentar. Ele sabe até que ponto Ele pode ficar descansando. Peraí, daqui a pouco eu levanto, viu? Repreendo esse vento aqui, porque eu tenho controle sobre a natureza. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Quando a causa é perdida, o Senhor está lá. E quando Jesus desperta, versículo 40, diz assim, então lhe disse, por que sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé, meus filhos? Ele sabe o que você está passando. Ele sabe as suas inquietações. Por que você está tão tímido? Por que você está tão para baixo?
Por que você está assim tão sem fé, filho? Os discípulos não precisavam ter medo. Eles precisavam ter fé. Os discípulos não precisavam ter medo. Você não precisa ter medo, não. Tenha fé. E a Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Mas é a convicção de que elas irão acontecer. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas de que se esperam. Então, não acredite nessa fala de um evangelho mentiroso lá fora, que diz que a nossa fé tem que ser racional, porque a nossa fé não é racional. A nossa fé é a certeza de que ainda não existe uma solução, mas eu a vejo, porque o Senhor está cuidando de nós. É a certeza daquilo que ainda não existe, mas vai existir por causa de você. Isso é fé. Por quê? Por que tanto medo? Tenha fé, filho. Por que fé? Por que fé? Por que fé? E por que não medo? Porque existia uma promessa. Jesus, quando deu uma ordem para eles, falou: saiam daqui e passem para lá. Existe uma promessa. Se Ele falou que você ia sair daqui e ia passar para lá, confie na promessa, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Ele é filho de Deus. Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, se Ele prometeu. Existe uma diferença quando nós fazemos o que queremos sem estar debaixo da bênção de Deus. Mas fazer o que Deus mandou e de repente ver que as coisas não estão dando certo, filho. Se preocupa não, é propósito de Deus. Há uma diferença de ser o Jonas da desobediência e ser um discípulo que obedeceu, vai. Passa daqui para lá, há uma promessa de Jesus e Ele não mente. Ele não mente, e a criação jamais será maior do que esse Jesus. Por que ter fé, pastora? Por que não ter medo? Por que ter fé? Por causa da presença de Jesus. O Criador de todas as coisas estava naquele barco. Ele está contigo. Existe uma promessa de Deus para nós. A presença do Senhor estava ali naquela tempestade. O barco estava saculejando, os ventos eram fortes, as ondas de mais de 6 metros de altura, tudo desesperador. Água entrando dentro daquele barco, pessoas gritando, desesperadas, um caos. A embarcação vai virar, vamos todos morrer afogados, mas Jesus está contigo. A Bíblia diz que existe um Deus Emanuel, e o Emanuel é Deus conosco em todas as circunstâncias. E o Deus conosco é aquele que veio, esteve, habitou entre nós. Mas é o mesmo Jesus que um dia subiu para os céus. E todos viram ele subindo. O próprio livro de Marcos é o livro que testifica essas coisas. O último capítulo diz assim, ó: e o Senhor subiu, o Emanuel. E todos viram o Senhor subindo altos céus. Subiu altos céus. E a Bíblia diz que todos eles, cheios de Deus, saíram por todos os lugares para anunciar o Jesus, o evangelho verdadeiro. E a Bíblia diz que o próprio Emanuel que subiu. A Bíblia diz que quando os seus discípulos saíram pelo mundo pregando o evangelho, ao colocarem as mãos nas pessoas e eles serem curados, a Bíblia diz que Jesus ia com eles, o Emanuel, curando todos os enfermos para provar que o evangelho que eles pregam é verdade. Então Emanuel está conosco. Ele subiu, mas ele está conosco. Onipotente, onipresente, Deus em todos os lugares. Por que medo? Tenha fé.
Ele prometeu. Tenha fé. Ele está no teu barco. Por que ter fé, pastora? Porque temos a paz do Senhor. Não dorme num travesseiro, em meio a uma tempestade, quem não tem paz. Porque o Emanuel é o Deus que nos dá paz em meio às tempestades. Em meio a todas as turbulências, eu ainda consigo ter paz. Em meio a tantas coisas acontecendo, eu ainda tenho paz. Muitas vezes nós temos conversado com as pessoas desesperadas. Mas no meio de muitos que conhecem esse Jesus, nós escutamos assim: pastora, está acontecendo tudo isso, mas eu estou com paz. Porque é o Jesus que nos dá essa paz. Está passando por problemas, tempestades, está tudo virado. Sabe essa paz que você sente? É uma paz que excede mesmo o entendimento humano. É uma paz que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: ah, são loucos. Ah, que povo estranho. Tudo caindo aos pedaços e eles têm paz. Essa paz, o Senhor é quem nos dá. Ele sabia tudo o que estava acontecendo e ele dormia, porque tudo estava sob o controle dele. Paz, meu querido, não é ausência de problemas. Paz não é ausência de você enfrentar uma enfermidade, não. Paz não é a ausência de você enfrentar uma dificuldade financeira nesse período que nós estamos enfrentando. Paz não é não ter tempestades. Paz é você ter fé e convicção e confiança em Deus em meio às tempestades. Isso é paz. Você vai passar por tempestades, mas Ele está no controle. Você vai passar por tribulações, mas sabe, a paz te dará confiança num Senhor verdadeiro, que vai te fazer passar em meio a tempestades. E não importam as circunstâncias, Ele está no controle. Por que ter fé, pastora? Por quê? Porque ter fé, porque não ter medo, porque o Senhor, além de ter o controle, porque nós temos a promessa dEle, nós temos a presença dEle, nós temos a paz dEle, nós temos a certeza que Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Ele tem poder sobre as leis da natureza, foi Ele que fez. Por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Ele levantou-se e repreendeu: acala-te, aquieta-te, tempestade. Ele tem o poder sobre a tempestade que você está passando, filho. Ele tem o poder. Nós precisamos ter essa certeza. Por que ter fé? Por que repreender este medo? Porque sobre Ele está todas as coisas. Ele tem poder sobre as leis da natureza. Ele tem o poder sobre nós. Ele tem o poder sobre as enfermidades. Caminhando aqui, a gente vai ver a tempestade cessou. A promessa foi alcançada. Eles passaram para o outro lado. Ele tem poder sobre as enfermidades. Porque depois disso, uma mulher enferma há muitos anos toca nesse Jesus. Ele tem poder sobre doenças, irmãos. Toca nele. Simplesmente tocou na orla do seu manto. Foi curada. Poder sobre as enfermidades. Ele nem bem chegou do outro lado. Tinha um menino endemoniado, muitos demônios, legiões de demônios. Ele foi liberto porque o Senhor tem poder sobre os demônios. O Senhor tem poder sobre qualquer circunstância. Passou mais à frente. Filha de Jairo.
Uma menina de 12 anos morta. Ele tem poder sobre a morte. O que é que ele não pode fazer em você? Ele tem poder. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele venceu a morte. Ele venceu. Ele está vivo. Essa tempestade vai passar. Ele está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Jesus. Tudo sobre ele. Esse é o Jesus. Tudo sobre ele. Ele tem poder. Me diziam assim: quem é este? Quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este que o vento parou? Quem é este? É aquele que junto com o Pai, que junto com o Espírito Santo, é aquele que fez todas as coisas. É este, o único que pode acalmar a nossa tempestade. É esse Jesus que eu quero apresentar para você hoje. Quem é este? É o Jesus da paz. Você que está aí, escutando essa palavra hoje, eu quero que você feche os seus olhos. Quero orar por você. Que o Senhor tenha trazido a paz no teu coração essa noite. A certeza de que tudo está nas mãos dele. E esse Jesus que prometeu é fiel para cumprir. E esse Jesus que tem o poder sobre todas as coisas, tem o poder sobre essa situação que você está enfrentando aí na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Esse Jesus vai tocar em você hoje. Você tem fé? Eu tenho muita fé. Muita fé. E não ao medo. Vamos orar juntos? Feche os olhos aí. Onde você está? Do jeitinho que você está. Você está deitado? Você está aí trabalhando? Dá um jeitinho aí. Feche os seus olhos. Você está aí no hospital agora? Você pode crer comigo de que o Senhor Jesus pode te visitar agora e levar embora essa doença, porque Ele tem poder sobre as enfermidades. Que Jesus pode fazer esse rim que está parado começar a funcionar agora. Que Jesus pode desentupir essas veias que você tem tanto medo. Ai, tenho tanto medo. Que o Senhor pode desentupir essas veias agora. Você tem fé que o Senhor pode fazer esse tumor regredir instantaneamente, sumir e deixar médicos de boca aberta sem saber o que está acontecendo, e você vai falar assim: foi um Jesus que me visitou hoje. Eu tenho fé para isso. Você tem fé que o Senhor pode libertar o seu filho agora, que está perdido lá nas drogas. E esse Jesus pode visitá-lo e de uma maneira sobrenatural, ele sentir nojo da droga, do fumo, ele sentir nojo e abandonar esse vício. Eu acredito nesse Jesus que faz. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque temos a tua palavra. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Emanuel, Deus conosco. Não há palavras, Jesus, para agradecer pela tua presença tão real aqui hoje. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu oro agora, Jesus, por essas pessoas, Pai, que desejam profundamente, Senhor, essa paz, essa alegria e esse amor que o Senhor nos dá. Alcança, Senhor Deus, agora essa pessoa que está aí assistindo, Deus, este culto no seu lar, talvez impossibilitado realmente, Senhor, até de levantar da cama. Jesus, toca nessa pessoa agora, Senhor. Toca agora, Pai, nesse doente, Jesus, que precisa tanto deste milagre, Pai. Toca, Senhor, nas veias desse doente agora.
Jesus, esse órgão que precisa funcionar direito, que está parado, Senhor, comprometendo todo o corpo dessa pessoa, Pai. Meu Deus, que ele possa ver o sobrenatural, Senhor, que o milagre aconteça, Jesus, Emanuel. Senhor, traz a alegria, Deus, para essa casa. Meu Deus, trazendo, Senhor, esse filho de volta. Essa mãe que ora, Senhor, há tanto tempo por esse filho, Pai, que está perdido nas drogas, no álcool, na bebida. Senhor, no pecado, Pai. Toca, Espírito Santo, nessa pessoa agora. Eu creio, Senhor, em milagres. Eu creio num Jesus que faz. Senhor, eu peço a Ti, meu Deus, por essas pessoas, Pai, que se encontram, Deus, com ansiedade, com medo, angustiadas, Senhor, que paralisaram, Pai, suas vidas, Deus, porque o medo veio e as trancaram, Pai, em suas emoções, e elas não conseguem, Pai, sair. Meu Deus, eu clamo por essas vidas agora, Jesus. Eu repreendo, ó Deus, toda ansiedade, todo medo, toda depressão agora. Meu Deus, toca, Senhor, nessas vidas, Pai, e que todos saibam que é o Senhor Jesus. Senhor, eu oro, Deus, Pai, pela Tua igreja. Senhor, eu oro por todos, Pai. Todos, Deus, que têm clamado ao Senhor, cada um com as suas inquietudes, Pai, cada um com seus problemas, Deus, e que tem entregado nas Tuas mãos, Pai, eu clamo por eles. Que o Senhor possa recolher as Tuas orações, Pai. Senhor, e que a vitória chegue, ó Deus, e que todos saibam e conheçam o Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu oro pelo nosso país, Senhor. Meu Deus, eu oro pela nossa nação. Pai, nos dá, Senhor, essa fé inabalável de que tudo está no Teu controle. Senhor, toma a nossa nação em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, Pai, que possamos ver, Senhor, a Tua poderosa mão sobre nós e cuidando de nós, Pai. Eu repreendo, ó Deus, toda essa pandemia, Senhor, essas doenças, Pai, este alarde, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós cremos, Senhor, que o Senhor fará, Pai, grandes coisas, que está repreendido, Senhor, da nossa nação, Pai, todo este mal, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela alegria e pela paz. Meu Deus, obrigado, Senhor, por essa paz que inunda nossos corações. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor, pelas respostas, pela vitória, pela paz. Obrigada, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa compartilhar aí os nossos cultos. Está sendo difícil para nós pregar para uma igreja vazia. Mas o Senhor está no controle da tempestade. Compartilha aí. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, que possa levar essa palavra de conforto e de paz aos corações. Quero que você, onde você está aí na sua casa, nós temos um livro de oração na nossa igreja. E aqui tem muitos nomes de muitas pessoas que passam por esse templo e pedem orações. Quero que você estenda suas mãos para cá. Nós já temos orado por esse livro esses dias, mas hoje eu quero orar junto com você. Vamos orar por eles? Senhor, eu apresento, Pai, essas vidas que estão nesse livro de oração nas Tuas mãos, Senhor. Famílias inteiras, crianças, adolescentes, jovens, pai de família, mulheres, Senhor. Todos precisando, ó Deus, de uma resposta Tua, Pai. Senhor, nós colocamos essas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Cada pedido nas Tuas mãos, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, pela resposta. Muito obrigada, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Pastor está aí? Vou dar um recado para você. Nós estamos com a igreja
fechada, mas nós estamos fazendo atendimento pastoral. Você que precisa de um atendimento, você precisa de uma palavra de consolo, de amor, de paz. Você precisa de um conselho. Você pode estar passando aqui na igreja. Nós vamos estar no sábado, com as portas abertas aqui, no período da tarde. Então, você pode passar. A única coisa que nós não podemos, irmãos, é a aglomeração. Então, eu quero que ciência, você que tem o nosso número, o nosso telefone, nós preferimos marcar um horário para você, para não ter aglomeração na igreja. Mas você pode vir aqui à tarde, nós estamos atendendo, vai ter um diácono na porta, vai entrar de um em um na igreja, nós vamos atender você, porque nós somos pastores. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, e nós não queremos que você fique desamparado sem um auxílio pastoral. Então, você pode vir na igreja no período da tarde, a partir da 1h da tarde, nós estaremos aqui. Eu, o pastor, um diácono na porta, com todas as medidas de prevenção, a igreja está sendo higienizada, o álcool 70 ali na porta, na sua mão, ninguém se abraça, mas nós queremos atender você. Então, pode procurar, você será atendido, estaremos aqui. Deus te abençoe, que te dê a paz, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão divinal do Espírito Santo de Deus, reine sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe.